Meu irmão, minha irmã, para você que acompanha conosco essa série de formações, a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria, a proteção de São Rafael Arcanjo, estejam e permaneçam conosco. Nesses tempos difíceis, nesses tempos onde somos desafiados e chamados a ser igreja de um modo completamente distinto daquilo que nós conhecemos, nós estamos aqui para aprender um pouco mais, para avançar no nosso caminho formativo, para amadurecermos na nossa fé. E mais do que isso, para vivermos o nosso chamado como pastores, ao mesmo tempo em que somos ovelhas do rebanho do Senhor. Mas para que nós possamos avançar no nosso caminho formativo, vamos pedir ao Senhor que nos conceda, primeiramente, a graça da abertura de coração, para que possamos receber aquilo que Ele deseja e, somente assim, vivenciar a missão que Ele espera. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Possamos também confiar à Virgem Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, não somente este momento específico que teremos, mas toda a humanidade, tudo que temos vivido, tudo que temos enfrentado, para que a Mãe do Perpétuo Socorro olhe por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que tudo que fizemos e faremos seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, para quem não me conhece, eu sou o Heitor, atualmente assessor para missões do Ministério Jovem da RCC Goiás, e trago para esse momento a nossa terceira formação desta série, deste grande workshop online que temos a graça de poder vivenciar. Para falarmos agora do pastoreio, falarmos sobre o pastoreio. O termo pastoreio é um termo muito comum, né, para nós que caminhamos há algum tempo, seja na RCC ou em qualquer outro movimento da igreja. Nós sempre fomos apresentados a esse termo, mas será que nós sabemos o que é o pastoreio? Porque se nós não sabemos o que é, nós com certeza não saberemos como desempenhar um bom pastoreio. E agora fica a primeira grande lição desse momento para todos nós. Todos nós somos chamados a ser pastores. O Senhor nos convoca a ser pastores. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, quando Jesus ressuscitado aparece para Pedro e alguns dos outros apóstolos que haviam deixado a missão por se sentirem abandonados ou esquecidos pelo Senhor após a ressurreição, pensando que tudo havia terminado por ali, Jesus se dirige para Pedro, pedindo a ele que apacentasse as ovelhas. Ora, Pedro ali é a personificação de toda a igreja. Assim como Pedro recebe a missão de pastoreio e dali sai como o primeiro papa, nós, como membros dessa igreja, também saímos dali como pastores, com a missão de pastores. Jesus, em diversas ocasiões, em diversas situações, se utiliza desta figura, se utiliza dessa construção do pastor e das ovelhas. Primeiro, claro e acertadamente, para referir-se a si, como o verdadeiro, grande e real pastor. Mas também para estender essa missão a todos nós, para que o seu rebanho seja cuidado. Para que a gente consiga avançar nesse nosso estudo, vamos recorrer aos evangelhos, recorrer àquilo que o próprio Cristo utilizou como base para fundar o seu pastoreio. Vamos lá? Lá no Evangelho de São João, no capítulo 10, nós temos uma lição claríssima a respeito da missão do Senhor como pastor, como o bom pastor, como o maior pastor. Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, e ele chama as suas ovelhas uma por uma, e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos.
Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas, não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui nós temos o retrato preciso do pastoreio que o Senhor exerce para conosco. Ele é a fonte da vida. Ele dá a vida por nós que somos suas ovelhas. E aqui nós temos o retrato claro do pastoreio ao qual nós somos também chamados. Se por um lado, Jesus, o grande e bom pastor, dá a vida por suas ovelhas, nós descobrimos que o pastoreio nada mais é do que um exercício de amor pleno e total. O pastoreio é um exercício de amor ao qual todos nós somos chamados, para que, se for preciso, nós tenhamos a capacidade, a coragem de dar a vida pelas nossas ovelhas, por aqueles que nos são confiados, por aqueles que o Senhor espera que nós cuidemos. Mas mais do que isso, é preciso entender que não há limite para a doação no pastoreio. Não há limite para a doação na nossa missão. Nós vimos aqui de modo muito claro Jesus dizendo lá no versículo 15: eu dou minha vida pelas minhas ovelhas. Não há limite na doação. Não pode haver limite na doação. Se eu quero fazer com que a minha vida seja entregue nessa missão de pastor, se eu quero fazer com que a minha vida seja correspondente àquilo que o Senhor espera que aconteça a partir do chamado que Ele confiou a mim, é preciso que não haja reserva. É preciso que eu não me incomode se a minha ovelha me liga às 2 horas da manhã e eu tenho que acordar de madrugada para voltar para o trabalho. É preciso que eu saiba me doar. Afinal, o próprio Cristo se doou. E é interessante, às vezes a gente canta, né? Aquele canto antigo: sou bom pastor, ovelhas guardarei, não tenho outro ofício nem terei, quanta vida eu tiver eu lhes darei. Esse último verso, quanta vida eu tiver eu lhes darei, é a expressão mais clara e precisa da intensidade da doação do próprio Cristo. Veja bem, eu disse quanta vida, não quantas vidas. A canção correta diz quanta vida, porque toda a vida que o Senhor tiver, Ele dá. Assim também, nós somos chamados a nos doar inteiramente por aqueles que nos são confiados, pelas nossas ovelhas, que são, na verdade, ovelhas do Senhor, do qual somos mediadores. Mas, mais do que isso, além de um exercício de amor total, é preciso que esse amor seja direcionado por meio de ações. Sim, meus irmãos, o pastoreio, grave nisso, o pastoreio é um exercício ativo. Ou eu tomo atitudes, ou eu não posso ser chamado de pastor. Quer ver só? Vai lá para o Evangelho de São Lucas, agora voltando um pouquinho, no capítulo 15, também no versículo 1. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se para ouvi-lo. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam: esse homem recebe os pecadores e come com eles. Contou-lhes então Jesus esta parábola: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perder uma, não abandona as 99 no deserto e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? E achando-a, alegre a põe sobre os ombros e, de volta para casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque encontrei a minha ovelha perdida. Eu vos digo que, do mesmo modo, haverá mais alegria no céu por um só pecador que se converte, do que por 99 justos, que não precisam de arrependimento. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.
Aqui nós vimos que o bom pastor não somente ama as suas ovelhas, não somente age sem reservas, mas faz tudo o que for necessário e vai ao encontro delas. Ele não espera simplesmente que as suas ovelhas se dirijam a ele. Ele se direciona, ele se encaminha, ele parte em direção àquela que realmente precisa, porque é preciso o resgate. É interessante que Jesus não faz o uso dessa analogia, não se compara ao pastor por acaso. Existem aí dois motivos especiais para que ele faça essa comparação tão precisa. A primeira delas já é por si só o exercício de pastoreio. Nós sabemos que Jesus, ao dialogar com o povo, ao trazer a palavra ao povo, o fazia do modo mais simples possível, para que ninguém tivesse a menor dificuldade em compreender aquilo que ele falava. É por isso que ele se utilizava de elementos tão simples, elementos da terra, elementos como o grão de mostarda, as figueiras, os montes, os pastores e as ovelhas. Porque eram elementos muito comuns naquele tempo e naquela região. Aquele povo era completamente acostumado a esse tipo de cultura, a esse tipo de ação. Os pastores eram muito comuns naquela região. A atividade do pastoreio, né, enquanto atividade laboral, era muito comum ali naquele espaço e ainda é. Porque o rebanho de ovelhas é muito adaptado àquelas condições de terreno. Então, quando ele falava de pastores, ele falava de algo que seria facilmente compreendido por aquele povo. Isso já é uma atividade de pastoreio extraordinária, que é descer até o nível em que o seu interlocutor vai entender. Né? Facilitar ao máximo a compreensão, fazer de tudo para que aquela pessoa que está sendo acompanhada seja acolhida, seja capaz de vivenciar aquela experiência de amor de modo total. Mas existe também um outro elemento. As ovelhas são animais muito simplórios. Mais do que isso, né? Nós não podemos jamais dizer que a ovelha é o mais inteligente dos animais. Né? Se você pega uma ovelha e tira ela do rebanho, corre com ela, dobra, faz 3 ou 4 curvas e deixa ela lá e sai correndo, ela não vai atrás de você. Ela se perde com facilidade. Né? Ela depende, seja do rebanho, seja de alguém que pastoreie. Ela é incapaz de caminhar sozinha, de tomar atitudes. É por isso que uma ovelha sendo perdida precisa ser buscada, porque ela não vai por si só conseguir encontrar o caminho de volta. Né? Assim também somos nós. Né? Todos nós, com certeza, dependemos em algum momento, seja no início da nossa caminhada, seja na continuidade dela, seja no momento em que estamos, de alguém que nos acompanhe, que nos auxilie na direção espiritual. E aí o avanço na caminhada nos leva a isso, mas esse não é o nosso assunto agora. Seja na elucidação das dúvidas que aparecem, seja na constância da oração, seja na necessidade de caminhar junto, todos nós precisamos sempre ser pastoreados. O sentido do pastoreio ao qual o Senhor nos remete é também esse. A nossa incapacidade de, por nossas próprias pernas, continuarmos um caminho, continuarmos firmemente nesse caminho. E isso atribui razão ao caráter ativo do pastoreio. Ora, se o pastor não tem a capacidade de ir em busca da ovelha, se o pastor não tem a capacidade de fazer o possível e o que foge à sua possibilidade até, para que a ovelha seja alcançada pelo amor, seja ali capaz de compreender aquilo que ela tem vivido, nós não podemos chamar isso de pastoreio. Ou o pastoreio é ativo, ou ele não existe. E aqui nós já somos capazes de desmistificar uma série de situações que nós temos vivido em nossos grupos de oração. Quantos de nós temos reclamado das condições dos nossos grupos de oração? Quantos dos nossos grupos não têm padecido pela falta de servos, pela incapacidade de buscar aqueles que se afastaram? Né? Tudo isso pode ser respondido pela nossa incapacidade de pastorear de forma efetiva. Pela incapacidade de pastorear, primeiro reconhecendo que isso é um exercício de amor, e se eu me coloco nessa condição de servo amoroso, eu preciso pastorear. Ao mesmo tempo em que eu reconheço que se o meu pastoreio não é ativo, se eu não tenho condições de ir ao encontro da ovelha, se eu não tenho condições de romper com a minha acomodação, com aquela situação de espera, de inércia, o meu pastoreio não está acontecendo. Se eu não tenho condições de romper com a inércia, o meu pastoreio não está acontecendo. É preciso que eu saiba usar as ferramentas que eu tenho à minha disposição. E aí,
O livro que nós temos à nossa disposição, as orientações para o serviço com os jovens nos grupos de oração, vai nos trazer uma série dessas ferramentas. O uso de cadastros, de ferramentas para que eu possa manter contato direto com a juventude, seja no grupo de oração jovem, seja no grupo de oração misto. Né? A possibilidade de fazer com que as redes sociais sejam utilizadas, e esse nosso tempo tem nos ensinado isso de uma maneira extraordinária. É preciso que eu tenha condições de ser criativo e, descobrindo aquilo que cerca a minha ovelha, utilizar esses meios para alcançá-lo. Volta e meia a gente encontra em alguns lugares aquelas ilustrações, aquelas gravuras bonitas, né? De Jesus caminhando com a ovelhinha no colo e as outras ovelhas juntas ao lado. E a gente assimila aquela situação como sendo algo romantizado até. Né? A gente acredita que todo exercício de pastoreio seja um exercício de carregar no colo. E não é bem assim. Aquele ato de pastor que carrega a ovelha era um ato necessário por algum tempo. Primeiro, quando a ovelha era recém-nascida, para que ela aprendesse o cheiro do pastor e aprendesse a caminhar seguindo aquele cheiro, sem se desviar. Num segundo momento, quando ela aprende a andar, aí ela vai caminhar junto às demais do rebanho, unida no rebanho, seguindo a voz e o cheiro do pastor. É por isso que a gente precisa estreitar laços, é por isso que a gente precisa se aproximar. Né? Nós precisamos aprender aquilo que São José Maria Escrivá tão bem chamava de apostolado da amizade. Né? É preciso que eu esteja incluído naquela realidade, é preciso que eu viva as realidades daqueles que eu desejo evangelizar, daqueles que eu desejo alcançar. É preciso que, num dado momento, eu tenha condições e disposição para carregar aquela ovelha no colo, até que ela tenha condições de caminhar junto com as outras ovelhas, seguindo a voz e o cheiro do pastor. O pastor, então, revela uma face, uma característica, a primeira de 3 que nós vamos elucidar aqui agora, que é a de elemento garantidor da unidade. Ovelhas, quando pastoreadas de fato, são capazes de viver a unidade, porque ouvem a voz do pastor. Mas além de ser um elemento garantidor da unidade do rebanho, o pastoreio é também um elemento garantidor do cuidado do pastor para com cada uma de suas ovelhas. Assim como nós ouvimos e vimos aqui no Evangelho de São Lucas, é preciso que o pastor esteja disposto a ir em busca da ovelha ferida, da ovelha perdida, ofereça-lhe o cuidado para que ela, amada, retorne à unidade que o pastoreio lhe proporciona. A terceira característica do pastoreio, por sua vez, é que ele é o elemento que garante a direção do rebanho. Exatamente. O pastoreio garante a unidade, garante o cuidado e direciona o rebanho. Porque não adianta nada que todas as ovelhas estejam ali reunidinhas e bem cuidadas, fechadinhas no aprisco e pronto, acabou. Nós estamos aqui nessa terra caminhando para o céu. Nós precisamos trilhar este caminho. E não dá para ficar parado, não dá para fazer esse caminho inerte, sentado de braço cruzado, né? Sentado na cerca do aprisco, esperando ou o lobo aparecer ou Jesus voltar. Não, nós precisamos caminhar em direção a Ele. Não é à toa que Jesus se apresenta como caminho, porque é preciso que nós trilhemos, é preciso romper as barreiras. E aí o pastor tem uma missão extraordinária, é de não permitir que a ovelha se acomode, que a ovelha se assente naquele estado em que ela se encontra e acredite que está tudo bem. Né? É preciso avançar nas moradas do castelo interior. É preciso tomar o rumo acertado em direção ao céu. E isso só um pastor bem orientado, que vive bem a sua espiritualidade, terá condições de oferecer e apresentar. Então, nós vimos que o pastoreio é um elemento garantidor da unidade do rebanho, que vai fazer com que ele permaneça unido num só corpo. É o elemento garantidor do cuidado de cada ovelha, para que cada uma delas tenha a atenção e o amor necessários para que possa avançar nessa vivência, nessa caminhada, e principalmente é o elemento garantidor da caminhada, é o elemento que direciona cada uma das ovelhas em conjunto, num só corpo, como igreja, em direção ao céu, em direção ao Cristo. O pastoreio é um elemento tão importante, tão indispensável, que a própria organização administrativa e estrutural do Ministério Jovem garante que haverá, nas instâncias, todas elas, uma pessoa responsável pelo pastoreio nos grupos de oração.
É indispensável que o grupo de oração seja acompanhado nessa missão primordial de pastorear. E aqui, nesse momento, cabe uma exortação muito séria a todos nós, muito séria ao Ministério Jovem de modo geral. Porque durante muito tempo, durante muitas situações, em muitos espaços, o Ministério Jovem se preocupa em formar servos para o ministério, formar jovens, fazendo com que eles reconheçam a necessidade do ministério em suas instâncias, a necessidade da atuação do ministério para fora do movimento, a necessidade da atuação do ministério como o próprio Papa Francisco nos apresenta, e nos apresenta de modo certo para além das portas da igreja, para além das paredes dos templos. Mas se nós não temos condições de pastorear viva e ricamente os nossos grupos de oração, viver os nossos grupos de oração, nós estaremos errando no pastoreio. Se nós não temos condições de viver bem a nossa espiritualidade, de nos reconhecermos como membros dessa igreja, como parte desse rebanho maior que é a igreja, parte deste rebanho que é a RCC, vivendo bem a nossa essência, a nossa espiritualidade, nossos grupos de oração, de nada adianta formarmos estruturas, de nada adianta formarmos servos para a atuação no ministério. E disso a gente sabe muito bem como nocivos são os resultados dessa postura. Quantos dos nossos grupos de oração padecem? Eu volto a reforçar isso, ao que nós dissemos lá no início. Se os nossos grupos de oração padecem, é porque durante muito tempo nós nos preocupamos excessivamente em formar-nos estruturalmente, em formar-nos de modo específico como uma grande estrutura ministerial. E nos esquecemos de cuidar da nossa casa. E nos esquecemos de cuidar das ovelhas que estão mais próximas de nós. O resultado é o esvaziamento dos grupos de oração. O resultado é o abandono dos grupos de oração. O resultado é o abandono dos servos que antes caminhavam e hoje se sentem esquecidos, perdidos e abandonados, porque não houve quem estendesse a mão e soubesse pastorear. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, nesse momento. Para chamar a atenção, a nossa atenção, para o fato de que o pastoreio é indispensável. Cada ovelha é indispensável. A menor das ovelhas é indispensável. E é preciso que o meu exercício de amor, o meu pastoreio como exercício de amor, se volte a cada uma delas. E que eu não me esqueça que eu sou, além de pastor, uma ovelha, membro deste grande rebanho, que também precisa de todo o amor do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha aprendido neste tempo, nesse nosso curto espaço de tempo, não só sobre o pastoreio, mas sobre a essência do que é ser e viver igreja, ser e viver como parte desse grande rebanho do Senhor. Todas as passagens citadas estarão na descrição desse vídeo e também aparecendo como legenda aqui. Se você teve alguma dúvida, é só parar, volta, repete, mas se for preciso esclarecer alguma coisa, comenta aqui embaixo, usa as redes sociais do Ministério para que nós possamos juntos crescer e exercer esse pastoreio de modo mútuo. Vamos juntos bendizer ao Senhor por esse momento, agradecê-lo pela graça de termos uns aos outros como pastores e ovelhas e todos juntos podermos recorrer ao grande e bom pastor, fonte de todo o amor. Que pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, nós tenhamos condições de acolher a vontade do Pai e incessantemente dizer sim. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós. São Rafael Arcanjo, rogai por nós. Não deixe de se colocar em oração, pedindo ao Senhor que volte o seu olhar a toda a humanidade, diante desse momento doloroso que todos nós temos vivido. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que nós possamos exercer o nosso pastoreio sempre, recordar que somos ovelhas e jamais nos afastarmos do rebanho do Senhor. Oremos por cada uma das nossas ovelhas, por todos aqueles que o Senhor ainda haverá de nos confiar. Que nós permaneçamos selados e unidos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.